apresentar um estudo qualitativo que foi realizado para complementar a pesquisa quantitativa da qual foi gerada a base de dados que tanto o Sam como o Ricardo referiram. Portanto, este estudo insere-se no âmbito dessa pesquisa mais alargada, que abrangeu mais de 2.000 participantes. Por que este estudo foi realizado, se já tinha sido realizado o estudo mais amplo? Porque havia necessidade de compreender, de procurar explicar algumas das dinâmicas que tinham sido identificadas no material quantitativo. Especificamente, era para conseguir perceber melhor, desde a perspectiva dos recém-graduados, sobre como funciona o mercado de trabalho, o que é que eles sabiam sobre o mercado de trabalho antes, durante e após a universidade, mas também conversar com eles sobre como as suas expectativas profissionais e salariais teriam evoluído em cada um desses momentos da sua trajetória. Nós concentramos-nos nas percepções e nas experiências dos graduados. Realizamos 21 entrevistas semi-estruturadas em profundidade, das quais 11 foram com mulheres e 9 com homens, 3 na cidade da Beira e 8 na cidade de Maputo, 5 com homens na cidade da Beira e 4 da cidade de Maputo. Só de referir que nós inicialmente planificamos fazer com 25 participantes, mas tivemos algumas dificuldades em conversar com toda a gente. E agora, ao olhar as várias rondas que foram realizadas 6 rondas com as mesmas pessoas, não me espanta que as pessoas tivessem uma certa fadiga de prestar informação. E a metodologia que nós adaptamos é fundamentalmente diferente no sentido de que exigia mais tempo das pessoas. As entrevistas duravam em média entre 1 a 2 horas, então é preciso realmente ter tempo e paciência. Então nós falamos com a maioria das pessoas com quem falamos estão desempregadas. Uma delas está a fazer um estágio, está na Beira, 7 estão empregados. Então, também não surpreende que a gente tenha tido, que pessoas que estão desempregadas tenham tido mais disponibilidade para falar connosco. Não é falta de ocupação, não é falta de ocupação. Não estou a implicar que seja falta de ocupação. Na verdade, vários elementos podem explicar. E acho que há também, voltando ao tema da expectativa, não é? É uma oportunidade de ver o que é que está a acontecer com o estudo, saber se haverá algum passo mais. O desafio de fazer pesquisa é que as pessoas, às vezes, esperam que algum benefício advenha da sua participação na pesquisa. Então, há vários fatores que podem explicar. Bem, nós queríamos compreender um pouco sobre como poderíamos conceptualizar expectativas. O que é que está em jogo quando nós falamos de expectativas? E achamos que a teoria dos eus possíveis seria um bom caminho para fazê-lo. Porquê? Porque esta teoria foca-se na forma como as pessoas imaginam o seu futuro. Não é? E a ideia de transição remete-nos ao passado, ao presente e ao futuro. Portanto, o que é que as pessoas pensam que podem tornar-se, quem gostariam de tornar-se e o que receiam de tornar-se, não é? E a apresentação do Ricardo anteriormente tocava um pouco nesse aspecto do que é que as pessoas imaginam que podem tornar-se, o que é que as mulheres imaginam que podem, que tipo de profissões podem ter, que tipo de salário podem aferir. E os eus possíveis podem ser vistos então como essas pontes cognitivas entre o presente e o futuro, especificando como os indivíduos podem passar do que eles são agora para o que eles se tornarão. E o Sam, quando começou a apresentação dele, referia que a relevância de compreender as expectativas é importante
devido à sua possível ligação com a motivação para a ação e o tipo de investimentos que estamos dispostos a fazer em determinado curso de ação ou busca. A teoria dos eu possíveis refere que nós, os indivíduos imaginam vários eus. Cada um, eu, Kátia, Taela, imagino ou imaginei para mim possíveis eus e eles são diversos. Ok? Agora, a relação entre os eus que eu imagino e a motivação para agir estão relacionadas com o nível de elaboração de cada um desses eus. Portanto, o nível de elaboração é o grau de formação e detalhamento, de investimento que os indivíduos fazem em determinado eu, ou seja, em determinado imaginário de si próprio no futuro. Okay? Então, esses possíveis eus elaborados teriam então mais impacto nas escolhas dos indivíduos do que aqueles que foram definidos de forma muito vaga. Eu gostaria de ser médica, mais nada, não é? Esta conceptualização dos eus possíveis é relevante também porque ela faz uma distinção entre o desejável e o provável. Ou seja, a expectativa não é só aquilo que se espera. A expectativa tem um elemento do que as pessoas gostariam de ser, mas também tem um elemento que é um julgamento, é uma avaliação que fazem sobre a probabilidade de serem quem gostariam de ser. Essa avaliação entre o desejável e o provável, ela é condicionada pela relação dialética entre fatores internos, pessoais, como foram referidos, mas também fatores externos, como o contexto sociocultural, político, económico e histórico no qual os indivíduos estão inseridos. Portanto, nós olhamos para as expectativas distinguindo aspirações de expectativas. Uma coisa é o que as pessoas imaginam ou expressam como um desejo, articulam como um sonho, como um ideal, e outra coisa seriam então as expectativas que incluem tanto o desejo como essa avaliação da probabilidade da sua concretização. Okay. A literatura sobre aspirações e expectativas, há duas abordagens dominantes. Uma é desenvolvimentista, que concentra-se mais na forma como os indivíduos se concebem a si e o seu futuro, e a outra é a estrutura das oportunidades, que olha para aspectos internos e também para aspectos externos. Roberts explica que as estruturas de oportunidade são constituídas pelas interrelações, pela forma como se misturam, como se combinam a origem familiar, a educação, o próprio mercado de trabalho e as práticas de recrutamento dos empregadores. E nós julgamos que esta definição é apropriada para algumas das coisas que nós encontramos nas falas dos participantes e das participantes. Quais foram os nossos principais resultados? Um conhecimento inadequado e insuficiente sobre o mercado de trabalho, incluindo sobre as possíveis carreiras e trajetórias de profissionais no âmbito da formação de cada um dos participantes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os recém-graduados não têm informação suficiente sobre que cursos, que tipo de trabalho, que tipo de emprego, que tipo de atividades remuneradas poderiam realizar ligadas à sua área de formação, tendo em conta as necessidades do mercado. O conhecimento sobre o mercado de trabalho negativamente afetado pelo baixo conhecimento sobre os cursos existentes antes de entrarem na universidade. Ou seja, o que se sabe sobre as características dos cursos, o conteúdo, o programa de estudos e possíveis saídas profissionais
influencia a forma como os participantes imaginavam ou pensam que o mercado de trabalho funciona, as possibilidades abertas para eles. E eu diria que isso influencia esse também otimismo que pode haver em relação a possíveis futuros. Outro elemento é a pouca orientação vocacional e profissional recebida durante a estadia na universidade. Reparamos que entrevistados melhor informados sobre o seu curso ao entrar na universidade, ou tinham alguém da família que tinha feito o mesmo curso, ou possuíam um interesse de infância ou adolescente, uma paixão, que os tinha levado a estudar, a pesquisar mais sobre o assunto, sobre a sua área de formação. Contudo, os seus conhecimentos sobre o curso, sobre o programa de estudos e saídas profissionais também eram limitados. Olhamos para o que os entrevistados diziam saber sobre o mercado de trabalho. Então, esta é a fala de uma mulher de 27 anos que estudou numa universidade pública, que está atualmente desempregada e mora em Maputo. E dizia, eu acho que eu fiquei parada no tempo, antes de entrar na faculdade e durante a faculdade. Só agora é que a coisa está a ficar mais séria e vejo que tenho que adquirir esses conhecimentos sobre o mercado de trabalho. Sou um peixinho nessa matéria, ou seja, parece que as pessoas saem da universidade e são jogadas num oceano, que é esse mercado de trabalho, no qual elas têm que navegar e têm muitas dificuldades em compreender como fazer, para onde ir, como aceder à informação, como até comportar-se durante uma entrevista profissional. Okay. E as principais razões apresentadas foi que antes e durante a universidade não se tinham preocupado em procurar trabalho remunerado, até porque a maioria daqueles com quem conversamos foi aconselhada por familiares e amigos a não procurar trabalho porque poderia distraí-los dos estudos. Contudo, isso não parece ter funcionado no sentido de concluírem os estudos com mais rapidez, porque, como Sam referiu e nós também encontramos, há até agora estudantes que terminaram a parte letiva em 2017 e ainda não escreveram nem a tese nem defenderam, ainda hoje. Outro aspecto das razões são razões apresentadas pelos próprios entrevistados. Falta de iniciativa para compreender as dinâmicas do mercado de trabalho e as trajetórias profissionais e também dificuldades de acesso à informação existente. Nós encontramos, nas 21 pessoas com quem falamos, encontramos uma jovem que dizia procurar ativamente e falava também das dificuldades de ter acesso à informação aberta, transparente, compreensível para as pessoas. Okay. Informação sobre salários, muito difícil de aceder. Algumas das pessoas acediam à informação quando o salário era mencionado na vaga, na própria vaga, o que é raro, ou teriam consultado tabelas salariais que tinham encontrado, mas isso foi raro. Percepções sobre o acesso ao trabalho remunerado. E esta é parte da fala que está ali, eu pus no primeiro slide, porque uma das grandes mudanças que os próprios entrevistados referiram foi esse choque com a realidade, essa ideia de conseguir emprego não é para qualquer um. Então, e considero que esta frase é muito ilustrativa desse oceano que é o mercado de trabalho e de como ele é percebido como algo assustador e ter emprego é visto como privilégio de poucos. Por que é privilégio de poucos? É privilégio de poucos porque estamos num contexto em que é importante ter padrinhos e os padrinhos, quem são os padrinhos? Os padrinhos são pessoas que apoiam o processo de procura de emprego, mas os padrinhos também apoiam mesmo antes das pessoas começarem a procura de emprego. Os padrinhos fornecem apoio financeiro,
fornecem apoio material, os padrinhos usam da sua influência, da sua rede de influência, então eles são críticos. Quem sente que não tem padrinhos ou padrinhos influentes sente-se muito perdido. Redes pessoais de clientelismo e favoritismo, isto quer dizer é que há redes que fazem com que vagas existentes não sejam anunciadas, adequadamente anunciadas, nem vejam a luz do dia, ou que vagas anunciadas já tenham donos, como muitos dos participantes referiram. Pouca experiência profissional e competência técnica foi das mais recorrentes. Eu pus em ordem de como elas apareceram. A crise económica, desastres naturais e conflitos. Os recém-graduados têm entendimento de que o país enfrenta uma crise, o desemprego está alto, então por isso eu também estou desempregado. Então não há vagas suficientes para todos. Curso por concluir, sim. Desigualdades de género e de idade, eles antecipam. Idade foi relevante tanto nos mais novos como nos mais velhos, sobretudo nos mais velhos, aqueles que tinham mudado de carreira. Os custos associados à candidatura, à preparação, certificação de documentos, necessidade de certificação adicional, dificuldades de acesso e interação com potenciais empregadores e concorrência devido às altas taxas de desemprego. Expectativas profissionais e salariais. Eu vou só ler porque talvez esteja pequeno. Depois de terminar a formação, as expectativas mudaram. Eu sonhava e pensava em trabalhar numa companhia de seguros ou em determinada empresa de segurança social ou em um banco, fazendo gestão de risco de créditos. Mas agora, depois da formação, para mim, qualquer emprego é bem-vindo. Muitas vezes fazemos a formação com a assistência dos nossos pais. As expectativas dos nossos pais é que os filhos trabalhem depois da formação e comecem a seguir com a vida deles. Então, quando chega este momento, eu sinto que é um cúmulo continuar a ser sustentado por eles e que devo tirar um peso deles em termos de despesas. Depois da formação, sempre existe aquele peso. Tenho que encontrar qualquer tipo de emprego para sustentar as minhas necessidades básicas. Daí que eu abraço qualquer tipo de emprego que me permite que eu que me sustente a mim próprio. Enquanto espero que exista algo melhor. Então, esta ideia de expectativas que se vão ajustando com a pessoa sai da universidade, até terminou o curso ou não terminou o curso e começa a perceber que afinal não é como tinha imaginado. Muitos entrevistados, eu não referi, a maioria das pessoas com quem falamos estava entre os 18 e os 30 anos. Então nós vimos que há diferenças fundamentais na forma como eles imaginavam o seu futuro profissional antes, durante e após a universidade. E isso é decorrente do tipo de informação e interação com o mercado de trabalho que eles foram tendo em cada fase da vida. Antes de ir para a universidade, era imaginar uma formação muito distante. E o imaginar o futuro era imaginar o futuro, sobretudo em termos de vou-me formar em determinada área. Durante a universidade, eles começam a adquirir um pouquinho mais de conhecimento, começam a estar expostos a pessoas que trabalham nessas áreas. Mas ainda tem um conhecimento insuficiente, bastante limitado. E um contacto com o mercado de trabalho também muito limitado. Ao sair da universidade, começam a pôr CVs, a ir a entrevistas, a negociar, a ter que explicar o que é que esperam, a ter que receber as expectativas dos outros. Então, é também um tipo de informação e de interação diferente. Então, notamos que a adaptação das expectativas profissionais deu-se a dois níveis, do tempo que levariam a conseguir o emprego e do tipo de emprego que conseguiriam. Algo que nos surpreendeu bastante foi que, ao pensar no futuro, mas quem é que imaginavas, o que é que imaginavas que irias fazer antes de entrar para a universidade, durante e depois? Esse futuro é um futuro muito imediato. Esse futuro é quase presente.
Então, a preocupação é o passo seguinte, é o momento seguinte, não é uma visão de longo prazo de preciso fazer quero ser A ou B, preciso de investir de determinada maneira, seguir determinados passos para lá chegar. Expectativas salariais. As expectativas salariais eram inicialmente baseadas em informações fornecidas por conhecidos, amigos e familiares, e a adaptação deu-se sobretudo em termos do salário mínimo inicial, mas menos em termos do tempo que levariam a ter um aumento. É surpreendente porque a maior parte dizia em 3 meses, 6 meses eu receberei um aumento. E o aumento é sempre o dobro do salário inicial. Sempre. Então, o valor do aumento é bastante alto, mantém-se alto, assim como a expectativa de que será nesse, então, curto espaço de tempo. Notamos que os salários mínimos e os salários máximos esperados são bastante elevados, sim, mas não entendemos que esse intervalo entre salário mínimo e máximo, nós não perguntamos qual é o salário mínimo e o máximo. Eles é que disseram, não, o salário mínimo que eu espero é X e o máximo é Y. E nós entendemos que aí está essa diferença, essa avaliação do desejável e do provável. Onde o salário mínimo é, eu quero aquele salário máximo que é o desejável, mas o mais provável é que eu só consiga esse salário mínimo. Mas ainda assim esse salário mínimo é alto. Então, o ajuste de expectativas dá-se, argumentamos, à medida que vão estando mais expostos ao mercado de trabalho, via estágios. Os estágios foram muito importantes porque permitem não só compreender um pouco sobre que tipo de trabalho poderiam realizar, como também começar a negociar salários, porque muitos dos entrevistados com quem conversamos tinham feito algum estágio remunerado ou não remunerado. Os salários negociados e aceites, que os entrevistados referiram, estavam bem abaixo das expectativas, mas também há exceções, e esses podem ser as superestrelas, não é? As exceções são depois aqueles que se tornam, que toda a gente conhece. Por exemplo, um engenheiro elétrico que esperava receber 70 mil por mês, 70 mil meticais, e ele agora recebe 90 mil, mas ele foi o único que a gente encontrou, mas ele torna-se depois a referência. Em que situações é que julgam que podem aceitar ou porquê que aceitam um salário abaixo das suas expectativas? Que não implica custos adicionais, que não tenha que gastar muito dinheiro do seu próprio bolso para pagar transporte ou vestuário para ir trabalhar, que não ocupe demasiado tempo, ou seja, que deixe tempo para desenvolverem outras atividades. Um bom ambiente de trabalho, possibilidade de trabalhar e aprofundar a sua área de formação, possa ser uma porta de entrada para outros trabalhos remunerados, fazendo redes, conhecendo gente, inclua um plano de progressão salarial atrativo, mas aqui o aumento também, a expectativa de aumento é bastante alta. Estas não são recomendações minhas, são recomendações dos próprios entrevistados sobre o que é que pode ser feito para melhorarem o seu conhecimento sobre o mercado de trabalho e facilitar a sua inserção profissional. A maior parte das recomendações foram para o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, para as universidades e para os próprios graduados. Ninguém falou do Ministério de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional. E isso é muito surpreendente, dado que são jovens recém-graduados. Gostariam de ver mais colaboração entre o Ministério e as universidades, que o Ministério deveria fazer maior fiscalização das qualificações e competências das pessoas recrutadas e que deveriam haver plataformas de interação, há plataformas presenciais e virtuais que podem ser usadas. As universidades que gostariam de ver mais informação mais detalhada sobre os cursos oferecidos, orientação vocacional e cursos com maior equilíbrio entre teoria e prática, e mais estágios formais. Há também essa reflexão que é pensar no que os recém-graduados podem fazer, que é ver
que cursos existem, quais são as saídas profissionais e formas de aceder à informação sobre empregos, escalas salariais e carreiras. Obrigada, desculpem.